amizade. Efésios 5, versículo de 1 a 20. O apóstolo Paulo estava preso e ele escreveu uma carta à igreja em Éfeso. E aí, a partir do capítulo 5, ele fala assim, eu vou até o 20. Eu queria que você prestasse atenção quantas vezes aparece nesse texto a palavra não. Tem hora que o crente tem que dizer sim, mas tem hora que o crente tem que dizer não. Amém? Então preste atenção nesse texto. Paulo diz assim, portanto, ele está se dirigindo a uma igreja, queridos. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando com vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Há uma campanha por aí que diz que não é não. Você já ouviu isso? Prestou atenção quantos nãos tinha aqui? 9, correto. 9 nãos. Pai querido, muito obrigado, que agora teu Santo Espírito venha falar conosco através da tua palavra, venha aplicar a tua palavra à vida que nós temos vivido, e que nós saímos hoje aqui dando graças a Deus pela tua palavra, que nos sustenta, nos fortalece, nos revigora. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria falar para vocês um pouco do meu pai. Meu pai era comerciário, queridos, seu Urbano Leal. Mas meu pai também era marceneiro. Ele trabalhava durante a semana, tinha 2 empregos, mas sábado e domingo ele ia para a marcenaria dele. A marcenaria dele era um puxadinho do lado da casa. Aliás, era um puxadinho assim, aqui era a marcenaria dele, ali era a parede do meu quarto. Então, sábado e domingo lá em casa a gente acordava cedo, com serrote, com serra, com bate-bate, com uma porção de coisa aqui. Ele fazia muito barulho, né?
Mas eu estou lembrando dele, querido, porque o meu pai tinha um hábito que eu e meu irmão pegamos muito. Meu pai, antes de começar qualquer coisa, ele arrumava tudo. Ele colocava em ordem. Ele tinha uma banca, a banca tinha várias ferramentas, ele tinha um armário, em que no armário tinham desenhados todas as ferramentas. Então a gente chegava e já botava a ferramenta no lugar certo. Meu pai era extremamente organizado. Ele colocava tudo em ordem. E eu e meu irmão pegamos muito disso dele. Aprendemos muito com ele, né? Muitas vezes meu pai, quando as pessoas chegavam lá em casa, isso eu já era adulto não, já estava caminhando para a faculdade, eu acho, mas meu pai fazia questão de levar as pessoas no meu quarto. Vem ver o quarto do meu filho, que é o quarto mais organizado da casa. Isso ele estava dando um recado indireto, né? Mas ele era muito organizado, ele tinha uma discoteca, queridos. Tinha discos, aqueles discos de antigamente, ele tinha não era um diário, mas ele tinha um caderno, né, com todos os discos. Os discos tinham capa, as capas tinham um número. E meu irmão pegou tudo isso dele. Eu sou organizado, querido, mas meu irmão me dá de 10 a 0. Ou me dava, né? Ele hoje já não está mais aqui. Mas meu irmão era organizado, que nem meu pai. Eu entrava no quarto, ele entrava no quarto e dizia assim: o que tu fez aqui? Eu disse: como assim? Tu entrou aqui. Ele sabia quando a gente entrava no quarto, porque ele mantinha tudo muito bem organizado. Então meu pai, na minha casa hoje tem banco que meu pai fez, na casa da Beth tem banco que meu pai fez, entendendo? A primeira cama que eu tive, grande parte da minha vida eu dormi no sofá da sala, só depois que meu irmão casou e foi embora, é que eu fui para o quarto dele, e aí meu pai fez uma cama para mim, porque eu não cabia na cama do meu irmão, eu era muito grande, então eu não cabia, aí meu pai fez uma cama. Então a gente aprendeu muita coisa, querido, dentro de casa. A gente aprendeu com meu pai, assim como aprendi também com a minha mãe. E eu estou falando isso aqui, querido, de organização, porque Paulo, aqui, ele estava preso, mas constantemente levavam as notícias para ele. E ele, ouvindo o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, ele resolveu escrever essa carta. Vamos dizer assim, ele começou a ouvir o que estava acontecendo lá e ele viu que aquilo era uma desordem, que aquilo não era igreja. Então ele escreveu dando ordens, colocando regras, né? Olha, vocês eram trevas, mas agora não são mais, vocês agora são luz. Então vocês não podem mais viver como vocês viviam antes. Amém? Amém. E os autores dizem, querido, que Efésios é a carta que mais mostra para nós que estamos vivendo hoje como Deus quer que a gente viva na presença do Espírito Santo. Como Deus quer que seja a nossa conduta. Como Deus quer que seja o nosso comportamento. Como Deus quer que sejam os nossos relacionamentos. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Igreja tão silenciosa. Então, a carta de Éfeso, ela é considerada assim como uma carta que mais fala como a gente deve agir, como a gente deve viver, como a gente deve fazer tudo que a gente faz na presença do Espírito Santo. Amém. Né? E eu queria que você prestasse atenção, né, às repetições das polaridades. Eu perguntei a você, né, antes do ofertório, cada um de nós nasce debaixo de duas polaridades, o pai e a mãe. Às vezes o pai é uma cabeça e a mãe é a outra. Estou falando bobagem? É verdade.
E que você preste atenção aqui nessa carta de Paulo, porque ele está escrevendo essa carta como um pai para uma casa. Estou dando spoiler aqui, né? Lá no final, né, dizem os autores também que Paulo via a igreja como um lar, como uma moradia, como uma casa, né? Então, preste atenção quantos não que nós lemos aqui. Quer dizer, eram coisas que eles estavam fazendo. Preste atenção que ele fala: não façam isso, façam aquilo. Amém. Não façam isso, façam aquilo. Façam isso e não façam aquilo. Amém, querido? Amém. Então, ser crente, querido, é viver debaixo de regras. Ninguém gosta disso, né? Tem que ter. Ser crente é viver debaixo de mandamentos. Amém. Ser crente é colocar à prova a nossa vontade própria. Porque às vezes eu quero o que eu quero, não o que Deus quer. É isso aí. Como eu disse antes, né, eu perguntei: você é cristão? Eu sou cristão do meu jeito. Quer dizer, é cristão de acordo com as leis dele, com o que o nariz dele fala. Existe isso, minha gente? Não. Se eu sou cristão como Jesus quer que a gente seja. Amém. Amém, querido? Então preste atenção, querido, como ele é muito simples. Paulo: vocês eram uma coisa, agora vocês são outra. Fala para o teu irmão que está perto de você: olha, você era uma coisa, agora você é outra. Amém. Em português claro, diga para o seu irmão: meu irmão, você era filho das trevas, mas agora é filho da luz. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro que uma vez eu preguei alguma coisa parecida assim lá na igreja primitiva, e uma irmã se levantou raivosa, que ela não era filho das trevas, coisa nenhuma. Minha irmã, você era, mas está parecendo que ainda é. Ele tentou, era mais desaforado, se eu posso dizer assim, né? Vocês eram uma coisa, agora são outra. Vocês faziam as coisas de um jeito, agora vão fazer de outro. Amém. Vocês tinham, agora vocês têm o Espírito Santo com vocês. É o Espírito Santo que te ajuda. Nós fizemos questão: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você não pode mudar nada. Sem Jesus você não salta a muralha. Sem Jesus você não faz diferença, não faz mudança. É Jesus quem faz a diferença em nós. É a presença do Espírito Santo que fala. Aí Paulo diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Primeira coisa que você tem que saber: que você é um filho amado do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente se esquece. Você é um filho amado do Senhor. Amém. Aí ele diz assim: sejam imitadores de Deus. Ele está falando uma coisa, querido, e dizendo outra também. Sejam imitadores de Deus e não sejam imitadores de homens. Amém. Por quê, minha gente? Homens falham. Amém. Homens erram. Homens pecam. Não tem que imitar pastor, não tem que imitar líder, não, você tem que imitar a Deus. Amém. Amém. Porque nós humanos a gente erra. É verdade. Ele fala: vivam em amor, como também Cristo vos amou. Presta atenção, querido. Ele está falando assim: andem em amor. Ele está falando uma coisa e está dizendo outra também. Andem em amor, não andem no ódio. Amém. Alguém falou para mim: eu fui sim, mas fui na força do ódio. Eu digo: misericórdia, meu irmão. Eu fui para a igreja na força do ódio. Eu digo: misericórdia. Andem em amor, não no ódio, não no rancor, não na raiva, não no ressentimento, não na rivalidade, na competição. Está entendendo? Paulo está falando de coisas, querido, que estão, como é que a gente, implícitas aqui. Andem em amor, porque eles não estavam andando em amor, minha gente. Havia rivalidade na igreja, havia competição na igreja, havia briga na igreja.
Então ele fala, andem em amor, aprendam com o pai. Assim como a gente aprende com os pais, querido. Eu aprendi muita coisa com meu pai, você aprendeu, querido? Amém. Assim como a gente aprende muita coisa com a mãe, assim como a gente aprende com os pais, Paulo está encorajando a eles a aprenderem com o pai. Amém, querido? Amém. Assim como Deus os amou, assim como Cristo te amou, amem, andem no amor, amem uns aos outros. Não andem em ódio, não andem em mágoa, não andem em ressentimento, Aleluia. andem em amor, andem em perdão, andem em misericórdia, andem em compaixão. Vocês estão aí, minha gente? Amém. A palavra de Deus é... Essa Esse é o primeiro não que ele diz, não andem em amor, não andem no ódio, na raiva, na mágoa. Onde já se viu? Eu vou para a igreja na força do ódio. Jesus de Nazaré. E o que tu acha que vai receber de lá? Coração fechado, Deus não entra não, minha gente. Agora um coração quebrantado, Deus não despreza. Aí ele diz um outro não. Evitem todo discurso de imoralidade, de impurezas, de cobiça, de avareza. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Uma versão fala cobiça, outra versão fala avareza. Na verdade, as duas... A pessoa que tem cobiça, querido, é aquela pessoa que nunca está satisfeita. Ela quer sempre mais. Ela acha que o que tem ainda é pouco. Ela sempre acha que está faltando alguma coisa. Não é? O livro de Provérbios diz que a cobiça, querido, a avareza, encurta a vida. Misericórdia. Está lá no livro de Provérbios. A pessoa cobiçosa, a vida dela se encurta. Porque ela quer tanto, que acaba perdendo. Outro não. Não use linguagem grosseira, inconveniente. Não diga coisas tolas, indecentes. Pois isso não convém. Olha a polaridade. Não use linguagem grosseira, não seja inconveniente, não fale coisas tolas, não fale coisas indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, não é? Deem graças a Deus. Amém? Em vez de falar isso, em vez de falar tanta besteira, dá graças a Deus. Amém, querido? Amém. Lá no Nordeste, como é que se diz, querido? Para de falar bestagem, dá graças a Deus. Não é verdade, querido? Tem alguém aqui do Nordeste, ou conhece? Para de falar bestagem. Aproveita para dar graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Deus é bom. Eu estou junto com vocês nessa palavra. Não é para vocês, não, é para nós. Olha só, ele continua com não. Não se deixe enganar por palavras vazias. Palavras vazias, queridos, são aquelas que induzem você por um caminho de rebeldia, um caminho de desobediência. Ele fala aí, um caminho de submissão, um caminho de desrespeito. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O que é uma palavra vazia, querido? É uma palavra que manda você desobedecer a Deus. Desobedecer teu pai. Desobedecer tua mãe. Não aceita isso não. Isso é uma palavra vazia, querido. E ele diz aqui que a ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. Nós sempre estamos, querido, ou num caminho de obediência, ou num caminho de desobediência. Não tem um caminho no meio, queridos. Não existe. E é por isso que muita gente não aceita. Ou você está com Deus, ou você não está. Amém, querido? Amém. Outro não participem daquilo que eles fazem.
Não faça o que eles fazem. Quem são eles? Os filhos da desobediência. Não participe daquilo que eles fazem. Não é? Quantas vezes no ministério, querido, me fizeram propostas. Eu digo, como é que eu vou por esse caminho fazer isso? Vou arranjar encrenca para mim. Amém, querido? Não participe daquilo que eles fazem. Não faça o que eles fazem. Aí, querido, que a gente tem que prestar atenção com quem que a gente anda. Você tem que prestar atenção, porque as pessoas com quem você anda, de alguma forma, elas induzem você a fazer o errado. A fazer o que não agrada a Deus. Não é? A sabedoria popular diz o que, hein, queridos? Quem anda com porco, farelo vai de comer. O Nick sempre fala para mim, pastor, passarinho que anda com morcego vai acordar de cabeça para baixo. Então, querido, a gente precisa tomar cuidado. Quem são as pessoas que a gente deixa influenciar a nossa vida? Porque algumas nos influenciam para ficar no caminho certo. É verdade. Já tem outras, queridos, que te influenciam para você ir por um caminho errado, de desobediência. Amém? Ele repete aqui, no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Em outras palavras, queridos, os filhos das trevas andam nas obras da carne. As obras da carne é a idolatria, a divisão, é a discórdia, é o ódio. Os filhos das trevas andam nas obras da carne. Os filhos da luz vivem no fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade. Fala para o teu irmão, a tua cara, meu irmão. É a tua cara. Amém, queridos? Ele não para não, ele disse, não, mas não. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E aqui tem uma coisa muito interessante para nós, queridos. Em vez de você fizer igual, imitar, ter cumplicidade com quem está no caminho de desobediência, de trevas, que vai contrário ao que Deus diz, pelo contrário, tratem de reprová-las. Uau! Eu confesso a vocês que eu nunca tinha percebido isso aqui. Não imite os que mentem, os que enganam, os que roubam, os que fazem o que querem. Pelo contrário, reprove-os. Eita! Está aí, querido. É só ler. Deus é luz e nele, naqueles que são com ele, não há trevas alguma. Em vez de cumplicidade com as trevas, em vez de cumplicidade com o ódio, em vez de cumplicidade com o ressentimento, em vez de cumplicidade com a mágoa, em vez de cumplicidade com a vingança, em vez de cumplicidade com a raiva, reprovem. Deus nos ajuda. A gente às vezes, querido, escuta e não fala nada. Ele diz assim, desperta você que está dormindo. Ou seja, a gente está dormindo. Levanta-se você que está entre os mortos, Cristo te iluminará. Amém. Amém? Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, não sei quem foi que falou aqui, mas alguém falou numa oração, não sei qual foi o culto, né? Não basta.
eu ver, tem hora que eu tenho que reprovar. É por isso, querido, que crente é chato. Sinto muito, meu irmão. Mas crente é chato. Porque o crente vai chegar, olha, isso não está certo não. Tu está errado. Isso não agrada a Deus não. E quem é que gosta de uma pessoa que lhe reprova? Quem tinha um pai que lhe reprovava? Minha mãe deixava tudo. Meu pai, só por cima do meu cadáver. Eu gostava do meu pai? Adorava meu pai. Por que, querido? Ele me botava limite. Ele botava uma fronteira. Até aqui tu vai, daqui tu não vai não. Enquanto estiver morando aqui debaixo dessa casa, não vai não. Dia que seguir tua vida, é a tua vida. Aí o problema é teu. É assim. E teu irmão, que nem teu irmão que só quebrou a cabeça. Ele falando comigo. Amém, querido? Amém. Então, ele diz assim, né? Em vez da gente ter cumplicidade com as trevas, a gente tem que reprovar as trevas. Não sejam insensatos. Procurem compreender. Querido, compreender a vontade de Deus, às vezes, é difícil. Talvez você esteja vivendo uma situação que você está dizendo assim, eu não estou entendendo o que Deus quer. Eu não estou compreendendo porque Deus está permitindo isso. Ele diz aqui, né, para que a gente procure compreender a vontade do Senhor. Você conhece alguém que é difícil de você entender? Conhece alguém? Sim. Na tua família, nos teus amigos? Ô, pessoa complicada, que pessoa difícil. Se eu falo A, ela diz que é B. Se eu digo que é B, ela diz que é C. Se eu digo que é C, ela diz que é D. Às vezes tem gente, querido, que é difícil da gente entender. É verdade. Amém, queridos? Amém. Agora imagina Deus, queridos. Ele diz para a gente procurar compreender a vontade do Senhor. Mais ou não. E não se embriague com vinho, com todo respeito àqueles que gostam de vinho. Ele não proíbe tomar vinho. Ele diz para não se embriagar com vinho. Porque o vinho leva a devassidão, leva a dissolução. O vinho leva a uma conduta vergonhosa. Vamos falar português claro aqui. Quem aqui, querido, já encheu a cara? Só 2 ou 3. Encheu a cara e chegou em casa de cueca. Não. Porque se vomitou do carro. Todo mundo saiu do carro. Olha só, querido. O vinho, a embriaguez, leva você a passar vergonha. Você perde todo o controle. Não é, queridos? Quando eu trabalhei em pronto-socorro, em Natal, no Natal, eu me lembro do chefe de plantão dizer, olha, se prepare, 11 horas chega o primeiro bêbado. Chefe de plantão. Por quê, querido? Porque as pessoas não sabem o que é Natal. Natal lembra a família não existe, está longe. Aí as pessoas, aí chegavam cedo de manhã, já no plantão, bêbadas. Amém, queridos? Então, se você anda aqui pelo Catete de noite, os bares estão lotados, está tudo cheio. Você sabe que sai todo mundo dali fazendo 4? Será que sai fazendo 4? É gente que vai ficar pelo caminho. Então, Paulo dá uma recomendação, queridos, porque não se embriague com vinho, porque o vinho, ele leva a devassidão, leva você a dar um testemunho. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não bebam, não se embriaguem.
Pelo contrário, Ele manda você se encher do Espírito Santo. Amém? E aqui a gente pode fazer. Como é que a gente se embriaga, querido? Você se embriaga, pode se embriagar sozinho se quiser. Compra aí um 51, leva para casa e enche a cara. Ou então você pode ir para uma mesa de bar, pode ir para amigos e se embriagar também, junto com os amigos. Só que ele fala, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Querido, a gente pode se encher do Espírito Santo sozinho. Amém. Sozinho. Amém. Cantando, orando, cantando louvores a Deus. Como a gente pode se encher do Espírito Santo? Em congregação. Junto com os irmãos, todos cantando, todos louvando, todos bendizendo. Amém? Amém. Falando entre vocês com salmos e hinos, cantando e louvando ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. Estou terminando, querido. Então, como eu falei no princípio, querido, os autores bíblicos dizem que o apóstolo Paulo aqui, nessa carta, é onde ele fala mais claramente, ele vê a igreja como uma casa, como uma moradia, como um lar. Toda casa, querido, tem regras. Amém. Toda casa, cada um tem uma função, uma responsabilidade, ou deveria ter. Cada um cuida de alguma coisa. Amém, querido? Não é assim na casa? Você não entra e tira a roupa e joga no chão. Não, peraí, leva lá para o teu quarto. Então, Paulo está falando aqui, queridos, que cada um, né, no corpo de Cristo, na igreja de Deus, porque estava se realizando em uma igreja, a gente tem responsabilidade. A gente tem regras a cumprir. A gente tem regras, tem fronteiras, tem limites, tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Quer ser crente, querido? Alguém quer? Só um aí que quer ser crente? Quer ser crente? Amém. Olha, meu irmão, diga para o teu irmão, vai ter coisa que você pode. Mas vai ter coisa que você não pode. Pode mesmo. Aleluia. Mas isso aqui é interessante, querido. Ele quer que a gente brilhe com essa luz que nós somos. Mas essa luz, ela tem que brilhar porque estão aqui dentro e ela tem que brilhar para o lado de fora. Amém. Essa luz, querido, em alguns momentos vai ter coragem para reprovar o que os que estão aqui dentro e o que estão lá fora fazendo. Amém. E isso aqui exige de nós, querido, uma responsabilidade, exige de nós azeite, exige de nós a graça do Espírito Santo. Você chegar para uma pessoa e dizer que ela está errada, não é fácil não, querido. Não é fácil. Você reprovar uma pessoa da tua família, um filho. Não é fácil. Não é fácil. Mas, olha só, a nossa luz, querido, tem que brilhar, mostrando o caminho de Deus, e tem que brilhar também quando estiver no meio das trevas. Ou seja, quando eu estou no meio das trevas, eu também tenho que brilhar. A minha luz, de alguma forma, vai reprovar aquilo que o outro está fazendo que está errado. Amém? Tem gente que quando a gente para no sinal e aí a gente avança a faixa, tem gente que atravessa, querido, fulminando a gente que está sentado no volante, reprovando. Eu digo, tem razão, deixa eu andar mais um metro para trás, porque eu avancei. Então, queridos, isso aqui é interessante. Então, a minha oração aqui hoje, porque ser luz já é um desafio. E ser luz que tem a coragem de reprovar aquele que está nas trevas, exige muito mais de nós. Amém? Amém. Só brilhar já é difícil. Olha para o teu irmão, vê se ele está brilhando hoje. Olha, está brilhando. Ser
brilhar, querido, já é difícil. Aleluia. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas aqui Paulo ele pede outra coisa para a igreja, que a gente reprove aqueles. Então, como disse a irmã, na festa, falou para mim, quando chega uma pessoa para falar mal da igreja, eu digo, cala a boca. Quem é você para mandar eu calar a boca? Cala a boca porque tu está falando mal da minha igreja. Aleluia. Se você está falando mal da igreja, o que tu está fazendo aqui? É fácil fazer isso, minha gente? Não. Reprovar? Palavra muito séria essa. É fácil, querido, ser luz para os nossos filhos? É fácil reprovar um filho? É fácil reprovar uma filha de 38 anos? De 42? De 57? Como disse a irmã para mim, pastor, eu tenho 3 filhos com mais de 50 anos, mas tudo adolescente. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Vocês me amam. Amém. Queridos, isso não é a palavra de julgamento, não é a palavra de condenação, não é uma palavra para a gente refletir. É uma palavra para a gente pensar. Lá onde eu trabalho, eu sou luz. Lá onde eu moro, eu sou luz. Quando eu vou na feira, eu sou luz. Quando eu estou na padaria, eu sou luz. Eu tenho que me preocupar. Peraí, tu é luz, cara. Amém? Amém. Mas aqui, ele fala, não é que a gente vai para a rua reprovar todo mundo. Olha, você é incrédulo. Não, ele manda reprovar quem está dentro. O que está morto. O que está nas trevas. Irmão, para de falar mal do pastor. Para de falar mal da igreja. Irmão, não fala assim. Não xinga a igreja tal. Para os crentes, querido, a gente tem que reprovar. E não fazer cumplicidade. É mesmo. Ele é um chato, é um enjoado. Estou cansado de ouvir a palavra dele. Conta sempre as mesmas histórias. Essas coisas que eu escuto, né? Então, querido, presta atenção. Tem coisas na vida cristã que a gente diz sim. Amém. É isso mesmo. E tem coisas na vida cristã que a gente diz não. Não é assim. No início da nossa igreja, lá no 80, uma pessoa veio, eu vou ajudar o senhor. Aí começou a fazer uma porção de coisas. Eu digo, meu irmão, para. Aprendi isso com os que me discipularam. Meu irmão, posso pedir uma coisa? Desce do púlpito. Do ouvido, baixinho. Meu irmão, desce do púlpito. Ele me olhou com cara feia. Ele disse, aqui é a igreja de Nova Vida. A Nova Vida é assim. Então eu vou embora. Que Deus te abençoe. Amém, Deus. Amém, querido? Você chega em casa, você bota lá alguém para te auxiliar, e você chega em casa, a tua casa está toda mudada. Trocaram você até de quarto. Que isso? Quem manda aqui sou eu. A casa é minha. Amém, queridos? Então presta atenção, querido. Deus quer uma postura nossa lá fora. Lá fora você é luz. Amém. Lá fora, meu irmão, você não tem que reprovar ninguém. Lá fora você tem que botar o dedo na cara de ninguém. Você está no mundo. O pessoal está nas trevas. Quer evangelizar? Evangeliza. Quer dar uma palavra? Dá uma palavra. Amém. Mas lá fora você só tem que brilhar. Aqui você tem que brilhar e reprovar. Oh, Deus.
Para nós, pastores, a gente tem que brilhar, pregar a palavra, mas também reprovar. Isso está errado. Não faça assim. Não é de Deus. Amém? Amém. Só aqueles que me amam digam amém. Amém. Amém? Então, queridos, eu queria orar, porque eu sei que é um desafio ser luz. Ser luz dentro de casa já é um desafio, minha gente. Ser luz para filhos. Quem tem filhos aqui? Ser luz para filhos. Os filhos estão indo para o caminho errado. Você ser luz para eles é um grande desafio. Ser luz onde você trabalha. Ser luz onde você mora. Ser luz no comércio. Ser luz no trânsito. É um grande desafio. Mas a palavra diz que nós somos luz. Nós que estamos com Jesus somos luz. Nós não somos trevas. Somos luz. Amém? Amém. Por mais que essa palavra te incomode, ela me incomoda, queridos. Incomoda só você, não incomoda a mim. Mas esse é o nosso desafio. Ser luz desse mundo. Embaixadores da parte de Cristo. Mensageiros de boas novas. Não fique de pé, que eu quero orar por você. Eu queria que você se perguntasse: é fácil ser luz? Vivendo no meio que eu vivo, vivendo numa família que eu vivo, vivendo com as pessoas que estão ao meu redor, é fácil ser luz? Só a parte 1, querido. Ser luz é muito difícil. E reprovar as trevas é mais difícil ainda. Precisamos muito do Espírito Santo. Precisamos muito do óleo, do azeite do Espírito Santo. Porque chamar a atenção de um filho, chamar a atenção de uma filha, às vezes é muito difícil. Meu Pai, nós queremos, essa palavra nos atinge totalmente, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós éramos trevas, mas cada um de nós hoje é luz. Somos filhos da luz. E essa luz nos acompanha por onde quer que a gente vá. E essa luz pede de nós uma conduta lá fora. Ser luz. Eu não sou crente só dentro da igreja. Eu sou crente quando eu vou aqui do lado, no mercado. Lá eu sou crente. Lá eu sou luz. Eu tenho que me vigiar o tempo todo para ser luz. Em alguns momentos, Pai, eu também tenho que ser aquele que reprova. Meu irmão, não fale isso. Não fale essa besteira. Não fale essa bobagem. Deus é bom. Confia no Senhor. Não entra por esse caminho de briga, de divisão, de discórdia. Não aceita, não concorda. Não vai por aí, meu irmão. Ore a Deus, peça perdão a Deus. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com alguém. Porque você está aqui na terra para ser luz. E quando a luz chega, as trevas desaparecem. Então, Pai, eu quero te agradecer. Cada um de nós aqui tem um desafio. Temos pessoas que a família é difícil. O local de trabalho é difícil. Que aonde mora é difícil. E é muito difícil, Pai. E nós queremos te pedir que Teu Santo Espírito nos ajude a ser luz. Ser luz em primeiro lugar para a esposa. Ser luz para o marido. Ser luz para um filho, para uma filha. Ser luz para o pai. Ser luz para a mãe. Ser luz no meio da família.
ser luz lá na sala de aula, ser luz no hospital. Nos ajuda, Pai. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade de viver como filhos da luz. Éramos trevas, mas hoje nós somos filhos da luz. Me ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda cada um de nós a sermos filhos da luz. Pela fé, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Procura um filho da luz perto de você e dá um abraço de verdade. Dá um abraço de verdade. Obrigado, filha da luz. Deus você. É interessante, né, querido? Porque essas palavras parecem ser meio esotéricas. Filhos da luz. Está na Bíblia. Glória a Deus. Filhos da luz parece nome de terreiro. Não é, minha gente? Está aqui, ó. Aleluia. Passarão os céus e a terra, Mas a palavra não passa. mas Deus permanecerá. Amém, querido? Glória a Deus. Que você tenha uma semana ricamente abençoada. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo meu irmão. Que teu Santo Espírito aplique essa palavra da melhor maneira, da melhor forma, da forma mais objetiva, mais clara na vida dele. Que ele tenha, pelo poder do teu Espírito Santo, essa capacidade de ser um filho da luz. Porque um filho da luz traz muita gente para a luz. Então abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Que essa semana algo muito especial da parte de Deus aconteça na vida dele, na vida dela. Que ele veja a tua luz brilhar sobre a casa dele, sobre o trabalho dele, sobre a saúde dele. Que a luz de Deus brilhe sobre a vida dele. Eu abençoo a casa dele. Você pode se lembrar da tua casa? Eu abençoo a casa dele, Pai. Que a luz de Deus faça moradia ali dentro daquela casa. Repreendemos toda a briga, todo o desentendimento, toda a confusão. Que reine paz e que não falte nada na mesa do meu irmão e da minha irmã. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Leva-nos para casa pensando na tua palavra. Nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém.